Olá pessoal, estamos de volta à nossa conversa inspiradora. Hoje a minha convidada que eu trago é super inspiradora. Eu não vou falar o nome porque ela vai apresentar-se por si só e vocês vão entender o porquê. E por sinal é minha xará. No fim tem aí um dos santos, eu já adoro. Olá Olá, Natasha, Elisandra, tudo eu estou ótima e ótimo? tu? Também, estou ótima. Quem nos está a Gratidão pelo convite. assistir, obrigada, eu que agradeço imenso mesmo. Ok. E como já começamos aqui no Mundo Coach, gratidão gera abundância. Fica Absolutamente, ligado. absolutamente. Quem nos está a assistir? Quem é a Natasha? Olha, a Natasha é uma mulher, uma senhora, mãe, filha, amiga, companheira e, acima de tudo, um ser humano que sente que tem uma missão de vida, que veio para esse mundo para algo mais, para muito mais. E então, nessa caminhada, Natasha vem se redescobrindo, buscando mais, fazendo mais e gerando transformações na minha e na vida das outras pessoas. Eu sinto que sou uma mulher abençoada, uma mulher extremamente profissional, trabalhadora, disciplinada, mas também sinto que há uma necessidade de fazer cada vez mais. Isso é um processo, nunca atingimos o limite, Elisandra. Então, nessa caminhada da vida, eu também vou buscando mais disciplina, mais assertividade, mais aperfeiçoamento. E esta é a Natasha em evolução. Um ser humano com muita vontade de aprender, muito grata por todas as oportunidades, por tudo que a vida me traz, pelos aprendizados, pelas conexões, por essa conexão Uau. aqui, é maravilhosa. Este ser humano sou eu. Nesta longa caminhada da vida, nós precisamos de referências. Às vezes nós vamos para a escola, às vezes nós vamos para o trabalho, mas ainda assim precisamos de pessoas que nos inspiram, de profissionais que nos possam dar suporte. E a Natasha é advogada e também é coach, mas hoje nós vamos nos focar apenas no mundo coach. No próximo programa vamos falar mais sobre a advocacia, mas hoje é no mundo coach. A Natasha vai nos explicar como é que funciona o mundo coach, o que é, o que não é, como funciona, porque há muitos equívocos hoje no nosso mercado que faz com que nós fiquemos com a nossa mente um pouquinho baralhada, mas funciona, não funciona, é recomendável, não é? Então, fique conectado e vamos aprender muito. Muito. Olha, sou advogada, como já disseste, Elisandra, sou coach também. A advocacia é a minha profissão de vocação in natura. Eu digo isso porque é natural. Desde que me conheço como gente, que eu sempre quis ser advogada. Oh. Mas depois, a certa altura da minha vida, surgiu o coaching, meio que acidentalmente, inesperadamente, e eu mergulhei nesse mundo maravilhoso e fantástico. Hoje o coaching pulsa muito mais alto e se eu tivesse que fazer alguma escolha, eu já sei qual é a escolha que eu faria. Evidentemente que eu faria a escolha pelo coaching. O coaching pulsa por quê, Elisandra? Por duas razões fundamentais. Primeiro, mudou a minha vida e eu vejo que transforma a vida das pessoas que passam por mim. É um processo integrador de autoconhecimento, autoconsciência, desenvolvimento de inteligência emocional e, acima de tudo, o ser humano aprende a se relacionar consigo mesmo e com os outros, sem grandes expectativas, olhando para o outro ser humano como um ser que está em crescimento, em evolução e reconhecendo que às vezes as limitações do outro são porque não teve oportunidades de aprender. Exato. Logo, o pré-julgamento, a necessidade de discriminar comportamentos desaparece. E quando tu vives dessa forma, tu aperfeiçoas o ser humano que tu és. Fica muito mais fácil o relacionamento interpessoal, fica muito mais acessível as pessoas chegarem até ti, até você. E, acima de tudo, é o trabalho da performance. Performance pessoal. Quem eu sou? Para onde eu vou? O que é que eu quero? Quais são as transformações que eu busco para esse mundo? O que é que eu posso fazer de diferente para dar mais de mim? Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas próprias vidas e verificamos que falta alguma coisa. Eu sinto que eu podia fazer mais, mas às vezes nem sabemos o que é esse mais. E com o coaching isso vem agregado, porque o coach vai permitir
ao cliente um olhar, uma introspeção completamente diferenciada. Como você tem aí o coach, uma pessoa que não faz parte das tuas vivências, uma pessoa que não está aí para provar ou para criticar, mas acima de tudo para direcionar, logo você tem a possibilidade de pensar em determinados aspectos de uma forma diferenciada, numa perspectiva muito diferente daquela que é habitual nós pensarmos. Em termos de questionamentos, olha, como é que a gente aprende a questionar? Quando nascemos, e até aos 3 anos, que é a fase da curiosidade, nós vamos perguntando aos nossos pais, por que isso? Por que aquilo? Por quê? E o nosso cérebro acaba ganhando muita preguiça na busca de questionamentos inteligentes. Pois. Porque isso não nos é passado, na verdade. Crescemos com o porquê, e o porquê não traz respostas poderosas. Logo, com o coaching, há essa perspectiva de mudança. Você tem um profissional que conhece técnicas de questionamento e que vai levar-te à reflexão profunda e ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de potencial. Porque muitas vezes as pessoas têm potencial, mas potencial não é potência. Potencial são capacidades e habilidades não desenvolvidas e não utilizadas. Toda vez que alguém disser para outra pessoa que essa pessoa tem um grande potencial, isso não é um elogio. Na verdade, é um alerta para a necessidade de fazer mais. Potencial é aquilo que nós não estamos a utilizar. Ou seja, você podia fazer mais do que faz. Você podia dar mais de si. Você podia fazer melhor o que vem fazendo. Pois. Logo, isso tem que chamar a atenção das pessoas. E o coaching ajuda o cliente nesse processo. O coaching é uma ferramenta maravilhosa, poderosa, Elisandra. Por que é poderosa? Porque traz transformações verídicas, palpáveis. Ninguém passa por um processo de coaching com comprometimento, com entrega, com interesse, vontade de fazer mudança e disciplina e continua a ser o mesmo ser humano. A pessoa muda completamente, muda a forma de pensar, de encarar o mundo, de olhar para os outros, muda a disciplina de vida, de trabalho, muda a forma de se comportar na rua, de olhar para as pessoas, muda a forma de comunicação, porque tudo é comunicação. E nós temos a tendência de culpabilizar as outras pessoas por tudo que nos acontece. E acho que uma das coisas maravilhosas que acontece no coaching é o processo da autorresponsabilidade. Exatamente. Olha, Paulo Vieira é excelente nesse quesito e eu aconselho as pessoas a lerem esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Eu costumo dizer, todos nós merecemos ter acesso a um conteúdo daquele gênero, porque é maravilhoso você olhar para os teus resultados e assumir que os teus resultados são fruto das tuas ações ou das tuas omissões. Quando nós somos autorresponsáveis, nós temos a possibilidade de fazer mudanças, porque eu olho e eu vejo, eu observo que realmente se eu tivesse feito diferente ou se eu não tivesse tomado aquela atitude, eu teria tido um resultado diferente do que eu obtenho. Tudo é resultado. Tudo na vida vai resultar em alguma coisa. Quer tu faças, quer te omitas, vais ter um resultado. Resultados que podem ser de excelência ou resultados que podem ser menos bons. Mas o que é que eu aprendo com essa lição da autorresponsabilidade? Eu determino a vida que eu quero ter. Eu determino para onde eu vou. Eu determino as mudanças que eu devo fazer na minha vida. Porque não basta ter consciência da necessidade de mudança. É necessário fazer e ter o comportamento adequado para que a mudança aconteça. Pois. E é isso que um processo de coaching traz. A consciência da mudança primeiro e depois as atitudes adequadas para que a mudança efetivamente tenha lugar. Porque o que é que se passa muitas vezes? Vou dar um exemplo, Elisandra. As pessoas sabem que comer demais engorda. Exato. As pessoas sabem. Mas o que é que leva as pessoas a comerem demais e a chegarem à obesidade? Não é a falta de consciência, mas a falta da capacidade de tomar as atitudes certas para evitar aquele resultado. Logo, você precisa de autoconsciencializar-se, ser autorresponsável e ser determinado naquilo que você quer fazer. Ou seja, não basta você ter um foco comportamental, um foco visionário, a visão para onde você quer chegar. Você precisa de consistência, de um foco consistente, habitualidade naquilo que você vai fazer. Muitos autores costumam dizer que
o que gera mudança é a rotina. E se você for verificar, a rotina é que gera mudança. Tu não consegues fazer algo que não entra, que o teu cérebro não faz automaticamente. Fica muito forçado, muito mecânico. Pois. Mas num processo de coaching, primeiro você tem que passar por esse robô, por essa mecânica. Você começa com uma incompetência inconsciente, como dizem muitos autores, depois uma incompetência consciente. A incompetência inconsciente é quando você nem tem consciência de que precisa de mudança. Eu não sei que preciso de mudar. No processo de incompetência consciente, eu tenho consciência que eu preciso de fazer mudanças. Eu estou consciente, mas ainda sou incapaz, na verdade. Então, eu sou um incompetente consciente. Quando vamos para a assunção do comportamento adequado para a mudança, ou seja, a consciência, incompetência consciente, quando você vai para a assunção do comportamento adequado para sair da incompetência inconsciente, você passa por um processo de competência inconsciente. A competência inconsciente é esse processo que eu estava a falar aqui da mecanização do robô. Um exemplo, quando aprendemos a conduzir, como é que é? A gente sabe todos os passos que tem que dar para pôr o carro em movimento. Sim. Eu tenho que ligar a chave, pôr a mudança, virar o volante para a direita e depois para a esquerda. Isso é um processo de competência consciente. Controlar a sinalização. Controlar a sinalização. Mas depois de fazermos com muita frequência, entramos para o modo automático. Entra para o modo automático. O modo automático é o momento em que você é um competente inconsciente. Você faz com tanta naturalidade que nem se lembra de que está a fazer aquilo. Então, num processo de coaching é isso que acontece. Você começa com um incompetente inconsciente, passa a um incompetente consciente, depois para um competente inconsciente e depois você adquire a competência inconsciente. Nesse processo de competência inconsciente é que há lugar à alta performance, há lugar a resultados extraordinários. Isso também acontece com as crianças. Quando nós estamos a crescer, nós não sabemos os nossos nomes. Exato. E a primeira vez que os pais dizem, olha, o teu nome é isso, a criança não sabe. Não sabe. Mas ele vai memorizando pela repetição. Exatamente. Isso acontece também quando vamos para a escola. Para memorizarmos o alfabeto, o professor fica a dizer A, B, C, Exato. D, A, B, C, D, até realmente nós aprendemos e ficamos então a falar A, B, C, D, aquilo torna-se um padrão. Eu penso que as mudanças também partem muito pela repetição dos mesmos hábitos. Claro, hábitos bons e saudáveis. E saudáveis. Mas é assim, para adquirir um hábito bom e saudável ou para adquirir um hábito prejudicial, tu levas o mesmo número de dias. Pois. Tu levas o mesmo número de dias. Há autores que dizem que basta 21 dias para adquirir um determinado hábito. A rotina passa a ser e se transforma num hábito. Há alguns autores que já vão para 90 dias. Tu precisas de 90 dias para adquirir um novo hábito. Eu estive a ler há dias um livro do professor, não me lembro do nome, mas é a glândula pineal, é um professor brasileiro, e ele já afirma que tu precisas de 28 dias. Ele traça um programa de 28 dias para mudanças comportamentais. Mas seja como for, a base da mudança comportamental é a repetição. Você precisa de repetir o comportamento até que ele se torne natural, tão natural que passe a fazer parte de si. A excelência é uma rotina. E penso que aí trabalha o nosso consciente e subconsciente, porque há uma luta, quando nós estamos a mudar, entre o nosso consciente e o subconsciente. E na medida que nós vamos fazendo, vamos enviando mensagem ao nosso cérebro e ele vai obedecendo às informações que nós vamos enviando. Exatamente. Porque como trabalhamos de forma muito automática, então às vezes há aquela resistência. O cérebro entende uma coisa, mas se fizermos várias vezes, ele depois vai, então, obedecendo às informações que nós vamos passando para o nosso cérebro. Mas no nosso mercado também faz-se muita confusão entre o processo de coaching e palestras. São coisas totalmente diferentes e a doutora Natasha vai nos ensinar aqui sobre isso. É interessante, sabe? As pessoas dizem muitas vezes, mas Natasha, tu agora só vives de palestras. Eu digo, olha, o coaching é muito mais do que palestras. O coaching é um processo profundo. A Elisandra esteve aqui a falar da questão da consciência e do inconsciente. Num processo de coaching, o coaching não trabalha só a consciência.
O coaching trabalha também a parte do subconsciente. Exato. Ou seja, existem metamodelos, existem padrões, existem ferramentas, existem instrumentos cientificamente comprovados, neurologicamente comprovados, e com a ajuda de muitas ferramentas da evolução da programação neurolinguística, você consegue fazer uma leitura não só daquilo que o cliente te diz, mas também daquilo que ele não diz. O coaching está aí para fazer leituras do consciente e do subconsciente. Quando a pessoa fala, por exemplo, eu acredito que dinheiro é mau, eu não olho para a frase, Elisandra. Eu olho para as verdades que estão por detrás dessa frase. Essas verdades são aquilo que está no subconsciente. E eu vou para ali e eu vou verificar exatamente o que é que leva essa pessoa a ter esse pronunciamento. Por que é que essa pessoa diz isso? O que é que leva-lhe a ter esse tipo de conclusões em relação ao dinheiro? Quando falo dinheiro pode ser qualquer coisa, família, relacionamento, trabalho. Há pessoas que têm crenças e verdades que impedem que elas tenham sucesso profissional, porque entendem a relação ou a profissão, o trabalho de uma forma errada no início da vida deles. Seja em qualquer fase da vida, nós estamos sempre a adquirir crenças e verdades ao longo da vida toda. E então, quando se fala do coaching, o coaching é esse processo, uma ferramenta da alta performance que potencializa pessoas, determinação do ponto em que você está, para onde você quer chegar, determinação de todos os fatores impeditivos, tudo que impede a pessoa de alcançar realmente os resultados que pretende. E o que é interessante a nível do coaching é que a gente trabalha razão e emoção. Pelo menos a linha da escola que eu sigo trabalha razão e emoção, porque nós entendemos que nós somos seres humanos sistêmicos, nós somos um sistema, nós não somos só racionais, nós não somos só razão, nós somos emoção também. E logo o coaching tem que trabalhar essas duas áreas. Você precisa de inteligência emocional, você precisa de inteligência cognitiva. Você pode ser muito inteligente cognitivamente, mas se tiver uma inteligência emocional muito baixa, você vai ter insucesso. Pois. Pode ser um bom técnico, mas infeliz nas relações humanas. Quantas vezes vemos líderes que deviam ser líderes, mas acabam sendo chefes? Pois, porque não conseguem controlar suas emoções, a nada fervem com muita pouca água. Exatamente, a liderança está ligada ao controle da inteligência emocional, a forma como o líder se relaciona consigo mesmo e como se relaciona com os seus liderados. E o processo de coaching traz isso. As palestras fazem parte também daquilo que é o universo de coaching, exato, porque através das palestras nós conseguimos impactar e tocar mais vidas e é uma forma das pessoas conhecerem o coaching, porque muitas pessoas precisam ter uma noção do que é a coisa para entenderem e poderem partir para um processo de coaching. Mas como é que costuma funcionar o coaching? Eu faço o coaching em grupo, team coaching, mas também faço o individual. Num processo de coaching individual, você tem uma possibilidade muito grande de tratar questões próprias e às vezes num processo de team coaching não é possível, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas a partilhar informações muito próprias, muito, muito profundas e daí que haja, Elisandra, isso é muito importante que se diga, o coaching tem que ser um profissional confidencial. Pois. As pessoas não podem andar aí a dizer aquilo que se passa numa sessão de coaching. É um momento entre o cliente e o coach. Tudo o que é dito numa sessão de coaching fica aí. Sim, porque há um código de ética. Há um código de ética e nós aqui ainda, infelizmente, estamos num processo, a profissão é nova, estamos num processo, por acaso tenho alguns colegas que têm estado a falar, e nós precisamos de regulamentar a profissão aqui e isso tem que ser feito por nós. Exato. Mas existem códigos de ética internacionais que obrigam o coaching a manter a confidencialidade das informações que recebe em sessão. Logo, deve haver esse comprometimento. É muito importante que um profissional de coaching tenha esse perfil. Tem que ser uma pessoa confidencial, uma pessoa confiável, uma pessoa com a qual o cliente se sinta à vontade, porque se assim não for, o que é que vai acontecer? O processo não vai ser transformacional, vai ser motivacional. Mas depois aquilo vai acabar, vai cessar, porque a pessoa não terá tratado de todas as questões que de facto são importantes para si. A omissão de uma informação, muitas vezes, num processo de coaching, pode impedir que se alcance o sucesso extraordinário na vida daquele cliente. Logo, o estabelecimento de uma relação de confiança logo ao início é fundamental, Elisandra, é fundamental. Falando do coaching e das palestras, ainda acrescentar
que as palestras funcionam também para consciencialização. Muita gente é tocada numa palestra, muita gente sofre transformações e até determina-se a fazer coisas que jamais imaginou fazer em palestras. Às palestras, aos treinamentos, às formações, há uma série de possibilidades de passar-se aquilo que é o universo do coaching às pessoas, através de várias metodologias, quer seja as sessões individuais, os treinamentos, as palestras, enfim, aquilo que as pessoas... O que é que eu penso, Lisandra? O processo ou aquilo que eu vou fazer tem que ser adequado à pessoa. Muitas vezes as empresas ligam e dizem, eu quero um treinamento, mas eu não tenho treinamentos próprios. Eu tenho que perceber qual é a realidade da empresa. O que é que se passa? O que é que pretendem mudar? Falar com a liderança, falar com os liderados e levar um produto que satisfaça as necessidades daquelas pessoas, daquela empresa, daquele grupo. E isso que é importante, o coaching tem que ter essa visão tridimensional. Exato, tocou num assunto muito pertinente e também eu vejo que algumas pessoas que perguntam quanto é que é, quanto é que custa um treinamento? Os preços, a sessão do coach ou um treinamento não tem uma tabela fixa, porque o profissional precisa primeiro fazer o diagnóstico, Exatamente. entender o que a empresa precisa, Exatamente. Só depois então envia o orçamento. Mas também algumas pessoas que acham que para ser coach é necessário participar numa palestra ou num workshop. Não, existe uma formação, tem um tempo determinado para que se receba então a certificação. Os profissionais, depois de cumprirem com as cargas horárias da formação, fazem o TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, mas eu não vou aprofundar muito porque a Ana já vai nos explicar como é que funciona isso. Olha, eu já ouvi muita gente dizer isso, mas agora todo mundo é coach. É engraçado. Eu às vezes pergunto, agora todo mundo é professor? Quantas pessoas existem nesse país e quantos coaches existem? Pois. É normal que surjam esses questionamentos, porque, primeiro, é uma profissão nova. Pois. Segundo, muita gente não tem informação do que é. Chega muita informação de coaches, há coaches, mas as pessoas nem sabem o que é o coach, na verdade. E eu entendo que haja esse questionamento e as pessoas têm essa curiosidade, mas quem são esses coaches que aparecem aí? Quem são essas pessoas? A responsabilidade é pessoal, Elisandra. Eu, quando me autodenomino coach, eu tenho que ter a consciência de que eu realmente o sou. Participar de uma palestra não faz de ninguém coach. Não. Tu precisas ter uma formação adequada, tu precisas te formar, precisas receber conteúdos e conhecimentos adequados, porque a vida das pessoas é uma coisa muito séria. Pois. Tem que se ter uma responsabilidade, porque você vai mexer com famílias, com empresários, com líderes. Você não pode partir despreparado. Tem que haver uma preparação técnica, tem que haver uma preparação profissional, tem que haver um compromisso de estudo, de disciplina, por respeito às pessoas. Você vai receber pessoas que merecem o melhor de ti. Essa disciplina deve ser conquistada com estudo. Mas, acima de tudo, as pessoas devem ter certeza de que passaram por um processo de formação em coaching. Existem várias escolas a formarem coaches. Existe isso que tu falaste, TCC, também uma possibilidade, que é um trabalho de conclusão de curso que as pessoas fazem depois de uma formação, passam por um período probatório. Depois desse período probatório, as pessoas devem fazer esse trabalho de conclusão de curso. Neste TCC, por exemplo, tu tens um número determinado de horas de formação. São quase 1000 horas de formação para tu concluir o TCC, 700 ou 800 horas de formação. Exatamente. Tem a necessidade de você fazer monitorias, que são acompanhamentos de cursos, treinamentos para você, que você já tenha feito, que é para aprimorar conhecimentos. Existem a leitura obrigatória de um determinado número de livros, de filmes, de documentários, de palestras, é necessário. Por quê? Também tem as sessões gratuitas que os profissionais devem fazer, não é? Sim. Que é para adquirirem a experiência. Experiência. Depende das escolas, mas há escolas que exigem que o profissional faça um processo gratuito de coaching durante um determinado período, que é o período probatório, em que o profissional está a ganhar experiência e não deve cobrar. E passa, nessa fase, a fazer um treinamento prático através dos atendimentos.
E como não é oneroso, as pessoas que recebem o processo não têm, mesmo que a pessoa ainda não esteja treinada, sabem que estão a passar por um processo gratuito. Logo a compreensão, outras pessoas não se sentem roubadas, não se sentem abusadas, não se sentem, não sentem que foram usadas de forma desapropriada. Todavia, é importante dizer também que, como em qualquer profissão, você vai ter os bons profissionais e os profissionais com resultados menos bons. É natural que isso aconteça no mundo de coaching. O que é importante? É importante você ir para o mercado e olhar quem realmente está a oferecer um produto de qualidade, quem tem competências e habilidades, quem tem profissionalismo, quem está aí a fazer isso com seriedade. Existem muitos profissionais bons no mercado, existe muita gente a trabalhar com seriedade, porque o coaching requer disciplina. E quem não é disciplinado pode estar aí, mas com o tempo o mercado vai selecionar, o mercado seleciona. E certamente para as pessoas que vão olhando e vão vendo, mas o que é isso, o que é o coaching? Com o tempo nós vamos olhar para o nosso mercado e nós vamos saber, olha, realmente existem bons coaches, existem essas pessoas que estão aqui a fazer um trabalho sério, um trabalho com responsabilidade e que vale a pena aderir, vale a pena contratar, vale a pena verificar o que é afinal. E, de facto, como eu já disse, em qualquer profissão o mercado vai separar e o trigo vai ser separado do joio. Também existem várias vertentes, como a Natasha disse, há escolas que são apologistas por uma vertente, há outras que também vão implementando outros tipos de metodologia e filosofia de vida. E é importante aqui entendermos que o fato de eu procurar a Natasha para fazer uma sessão e eu não gostar, não significa dizer que ela não seja uma boa profissional, porque também tenho percebido que coaching é energia. Eu posso me sentir bem com um profissional e não me sentir bem com outro. Então devemos ter esse cuidado de não julgar os profissionais por me sentir mal, ou também acontece de eu procurar um profissional numa fase da minha vida em que eu não esteja comprometida com o processo. Exatamente. Então não há resultados, não porque o profissional não é bom. Isso é interessante que a Elisandra falou aqui. É necessário haver uma verdadeira conexão entre coach e cliente, coach e coachee. Nós somos energia. Sim. Nós somos seres que emanam energia. E não é só para o cliente, até para o profissional de coach. Você às vezes recebe clientes com o qual você não se conecta. Exatamente. Com o qual você não se conecta. Falta alguma coisa, falta alguma conexão. E é o que a Elisandra disse, eu reforço. Se não funcionou com um, vá para outro profissional, veja uma outra possibilidade, olhe para si, faça uma introspeção se realmente também havia um comprometimento com o processo, se havia a autoconsciência da mudança e se você deu os passos todos adequados para fazer isso, para o processo, porque o que é que se passa? É muito mais fácil nós identificarmos falhas no outro do que assumirmos a responsabilidade que não fizemos tudo para que o processo funcionasse. Para que o processo funcionasse. É muito importante fazer isso, é importante fazer uma introspeção, olhar, o profissional deu o melhor de si, eu dei o melhor de mim, o que é que faltou para que o processo resultasse, o que é que faltou para eu atingir os resultados preconizados logo no início do processo. Tudo isso faz a diferença, mas é importante também, se não se adaptou a um profissional, procure outro, sem pressa, leia sobre a pessoa, ouça, marque uma sessão gratuita para conhecer, para conversar e depois lá na frente você decide. Mas o que é importante é que haja mesmo conexão. Conexão. Tem que haver conexão, tem que haver empatia, tem que haver... você tem que se sentir acolhido na presença do coach, tem que ser confortável, tem que ser prazeroso, tem que ser fácil para ser bom. E isso você consegue... Quando você encontra o profissional certo, você sabe, você consegue identificar, porque você se sente acolhido, sente paz, eu gosto de estar com essa pessoa, eu gosto de estar nesse momento. E eu também estou a gostar de estar aqui com a Natasha, eu acredito que você também está a gostar aí da nossa conversa. E agora, o que é que nós fizemos? A pessoa que está a ouvir aí a Natasha falar e está a sentir tão bem, o que é que ela faz para participar da sessão? Onde é que pode encontrar? Eu faço coaching individual e em grupo, como já falei, corporativo também.
Posso deixar o meu contacto? Pode, tá à vontade. Olha, o meu contacto é 924 16 50 58. Podem ligar, a Stefânia é quem atende. Podem também procurar-me através das redes sociais. Eu sou a Natasha Garcia no Facebook, no Instagram está luzfenia.coaching e também tem página no Facebook, luzfenia.coaching. Entrem em contato, marquem uma sessão experimental, vamos conversar. No LinkedIn é Natasha Garcia. Natasha Garcia, pode ser encontrada como Natasha Garcia. Marque uma sessão gratuita, marque uma conversa, venha perceber o que é o coaching, Exato. venha entender, venha ser olhado por uma coach, por uma coach analista do perfil, que é incrível, Elisandra, que com o coaching tu começas a olhar para o ser humano de uma forma diferente. Eu hoje olho para as pessoas de forma diferente. Eu vejo a bondade onde muita gente não vê. Eu vejo a alegria onde muita gente não vê. Eu vejo um ser humano que pode se erguer onde muita gente não vê. Mas isso traz-me uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu digo, a minha responsabilidade hoje é maior. Pois. Porque eu tenho a obrigação de olhar para as pessoas e posso até visualizar isso. Mas eu não devo falar. Porque eu só devo ajudar quem vem até me e dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu não posso ser invasiva. Pois. Por mais que às vezes dê aquela vontade, eu podia fazer alguma coisa por esse ser humano. Eu tenho feito um exercício. Respeito. Quando eu vejo alguma coisa que me incomoda, antigamente eu tinha tendência de falar, hoje eu pergunto a mim mesma, é relevante? Se não for, cala a boca. E eu calo a minha boca. É verdade. Eu particularmente, Elisandra, tenho foco em pessoas. O meu perfil comportamental é influente. Influente é ser humano que gosta de conexões. Eu gosto de estar ligada a pessoas. Eu chego aqui e eu sou capaz de fazer amizade com todo mundo no hotel no mesmo dia. Uau! Sorriso nunca sai do rosto. Estou sempre... Mas eu gosto. Eu gosto de seres humanos. Gosto dessa relação com as pessoas. Talvez por isso o coaching tenha tido um impacto muito grande na minha vida. E eu tenha sentido uma responsabilidade e um sentido de missão. Mas o que que eu trago para mim hoje? Ok, eu tenho foco em pessoas, eu gosto de ajudar, mesmo quando as pessoas não peçam, eu gosto de servir, eu gosto de cuidar, mas e o respeito pelo outro ser humano? Estou a invadir a esfera, estou a passar dos limites, eu devo respeitar os limites das pessoas. E isso é algo que fica cada vez mais claro para mim, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha relação com os amigos, com a família, até com as minhas filhas, Mudou tudo na minha vida o coaching. Agregou muito valor, agregou mudanças. Olha, e é importante dizer, Elisandra, que o coach também tem um coach. Eu tenho uma coach. E eu mando aqui um beijo para a minha coach maravilhosa, Lucrécia Paiva, que é uma coach fantástica, que tem estado a fazer um trabalho fantástico comigo. Não basta você levar a transformação às outras pessoas, você tem que passar pelo processo transformacional também. Exatamente. E isso para mim é uma responsabilidade. Eu estou a fazer algo com os outros que eu devo saber como é que funciona em mim. Pois. E é uma maravilha que e assim conseguimos falar com mais autoridade. Mais autoridade. Porque você sabe a disciplina que teve que ter para passar por um processo de coaching. Os grandes coaches passam quase todos os anos, uns 2 vezes por ano, outros 3, outros 1, passam por um processo de coaching. Você também precisa de ser potencializado. E aqui é importante ressaltar que estes hábitos não é só para fazer em 6 meses, é para toda a vida. Se queres de facto se manter, deves fazer sempre, sempre mais, buscar mais conhecimento. Mas nós vamos finalizar aqui com uma mensagem que a Natasha vai deixar sobre sentido para a vida. Olha, sentido para a vida para mim baseia-se muitas vezes numa frase que eu acho fantástica. Nós não podemos controlar o vento, mas sempre podemos ajustar as velas. Ajusta as velas da sua vida, ajusta as velas do seu barco. Olhe para si como um ser humano que está num processo de aprendizado, num processo de evolução. E dá essa oportunidade de mudança. Eu costumo dizer, pratique o auto-perdão. Olhe para si como um ser humano falho. Falhar, errar, é humano. Falhar o mesmo erro, cometer os mesmos erros, é que não. Exatamente. Isso deve ser evitado. Então, auto-perdão, gratidão,
para mim a base, a chave. Quando eu sou grata pela minha existência, quando eu sou grata pela existência da Elisandra, eu valorizo muito mais esse ser humano. Igualmente. Obrigada também, gratidão. Eu valorizo muito mais o ser humano que está ao meu redor, eu valorizo as pessoas e logo ajuste as suas velas e tenha a oportunidade de viver uma vida fantástica, uma vida plena, uma vida extraordinária, que todos nós merecemos de facto viver de forma abundante. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada por nos permitir entrar na sua casa e nos dedicar esse tempo tão precioso para estar aqui conosco nessa conversa inspiradora. Eu não tenho muito para dizer. Até lá, fique conectado no nosso programa e não te esqueças, escolha ser sempre metanoia. Gratidão. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa inspiradora. Boa tarde, bom dia, boa noite, saudações calorosas de acordo com a hora do dia. Espero que vocês estejam bem e numa boa companhia, porque só de saber que eu tenho aí vocês por perto já me sinto feliz. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Hoje, como é habitual, vamos fazer mais uma viagem. Mas adivinhem, para que mundo nós vamos viajar? Vamos viajar para o mundo da arquitetura. Sabemos que em coaching vocacional nós falamos sobre diversas áreas do saber, desde medicina, psicologia, pilotagem. Todos nós sonhamos em ser alguma coisa. Então hoje a minha convidada vai ajudar-nos a viajar no mundo dela. Claro que ela não faz só isso. Então vamos entender como é que nós conciliamos uma paixão com outras paixões. Olá, Jacira. Olá, Eli. Como é que estás? Estou bem, obrigada. Nice. Mas quem está a acompanhar-nos deve estar-se a perguntar, mas quem é Jacira? Eu não vou falar, a Jacira vai apresentar-se agora mesmo. Fique connosco. Bem, eu sou a Jacira, sou uma menina de Benguela. Formada em arquitetura pela Universidade de Lusíadas de Angola, fofoqueira. É mãe de uma princesa, é casada. Exatamente, muito bem, com o Rui Nelson da Conceição da Silva, top meu maridão. Uma filhota, Exato. com 1 ano agora, daqui a pouco 2 anos já. Uma sonhada já, uma jovem super, super inteligente. Nice. Mais empreendedora, gosto de estar com os amigos, conversar, desenhar, ouvir muita música, conduzir, adoro conduzir também. E a Jacira também faz gestão dos empreendimentos da família. É isso, ainda tem isso. Além de ajudar, né, a gente vai sempre à busca de outras formações para complementar, então estamos sempre na luta para se superar. Na melhoria contínua, como temos sempre dito, e esta é a palavra-chave, melhorar continuamente. Nós não sabemos tudo, o mundo está em constante evolução e há a necessidade de estarmos a acompanhar estas mudanças. Então vamos entender um pouquinho como é que começou essa paixão pela arquitetura. Bora. Então, desde pequena, aquele tio que diz, olha, tu sabes desenhar bem, o que é que achas de começar a ir para a arquitetura? Então, olha, antes dele dizer, eu já tinha a intenção. Fui para o médio, fiz uma coisa diferente, que é físicas biológicas, mas quando eu entrei para a universidade, eu já sabia que era aquele ramo que eu queria seguir. Então, comecei na Universidade de Lusíada e não sei mais onde eu estou, onde me formei, a arquitetura, ou estou a me formar em arquitetura. Também sei que a Jacira participou em vários concursos dentro desta área, então ela vai explicar-nos como é que foi o processo, o que é que fez, para entendermos mais como é que tem acontecido, o que é que acontece nesses concursos e como é que os profissionais dessa área acabam contribuindo para que de facto se consiga ter ou ver claramente os resultados ou os trabalhos que os arquitetos têm feito no nosso mercado. Bem, a maior parte dos concursos que eu fiz dentro da universidade e
como aluna, como estudante. Participei em, penso que quatro charretes, quatro fóruns de arquitetura dentro da universidade. E dentro deles tem atividades, tu sais com um grupo, vais para uma determinada parte, uma artéria da cidade, então fazes um levantamento, crias propostas e essas mesmas propostas são avaliadas por profissionais, tanto nacionais como internacionais, porque ela dá uma abrangência para o mundo. Então, essa possibilidade de outras nacionalidades entrarem em contato com o que se faz em Angola e na Universidade de Lusíada, onde eu estou, então é o máximo resultado. Nós participamos, brincamos. No início tínhamos um período muito curto. Nós ficávamos às vezes à noite lá, para poder, são 24 horas para poder terminar o projeto. Uau. Mas era pressão. Mas depois ficou mais tranquilo. No último tivemos a possibilidade de ir para casa e voltarmos para concluir os trabalhos lá. Então, Vantagens de participar nesses concursos? Aumenta a aprendizagem. Nós temos oportunidade de beber de outras pessoas, de interagir, de saber o que é que o outro pode transmitir para nós. É isso, é mais troca de ideias, é mais... Aprender a trabalhar em grupo, não é? Aprender a trabalhar em grupo e sob pressão. Nós temos... Gerir tempo, porque são 24 horas. São 24 horas e temos professores super que nos ajudam, estão sempre lá, são os coaches, os nossos coaches. Exato. Então ficam lá, dão ideias, aprovam e reprovam também, porque eles já têm uma mente mais aberta e já têm mais experiência, então conseguem dizer, olha, não vais por ali, vais por aqui, eles conseguem te envolver melhor num assunto para tratar. Eu acho que trabalhar em grupo não é fácil e às vezes, principalmente quando há competição, aceitar a ideia do outro quando você acha que é certo é muito complicado. E em 24 horas, como é que vocês faziam isso? Tipo, entender que, a ideia da Jacira é fundamental para arquitetar essa peça e não perderem muito tempo, porque vocês só tinham 24 horas. Bem, nós, como é a junção de todos os anos letivos, então é quase que uma hierarquia. Os do primeiro ano entendiam que tinham que ouvir do segundo, do terceiro, do quarto e o último, que era o mentor, né? E que fazia os relatórios finais do que se precisava fazer. Okay. Então eles quase que absorviam, ficavam mesmo à espera de absorver as respostas, de ouvir o que se precisava para eles poderem executar. E eles faziam ou fazem da melhor forma. Depois faz-se os relatórios e também tens que saber que às vezes a opinião do outro, mesmo que seja do primeiro, mesmo que seja do segundo, são ou vão acrescentar valores ao teu trabalho. Então não deves só deixar de lado e impor a tua opinião. Então é um jogo. Ceder, aproveitar dali, doar ali, então, Eu já comprei o meu terreno, mas ainda não tenho a planta da casa e preciso da ajuda de uma arquiteta. Como é que eu faço para contratar ou contactar a minha arquiteta? Eu? Exatamente. Se eu estiver a assistir ou quiser entrar em contato com a Jacira, eu estou sempre a dizer Jacira. Jacira das Confianças, Jacira da Silva. Arquiteta Jacira da Silva. Ok. Só para fazer aqui um reparo. Para que número que as pessoas podem ligar? Onde é que podem encontrar nas redes sociais? Bem, redes sociais eu sou muito Facebook, poucas vezes entro para o Insta e as outras, mas o Facebook é Jacira Silva mesmo. Para o número de telefone 930 40 10 03. E fica muito fácil, é só entrar em contato. Você que já tem o teu terreno, mas ainda não tem uma arquiteta, não perca tempo, não hesite.
contacta a Jacira. Mas agora vamos viajar, porque a Jacira não trabalha só com arquitetura. Como eu disse inicialmente, a Jacira também faz gestão dos empreendimentos da família. É uma jovem muito ocupada. Vamos tentar entender aqui como é que ela gera esses empreendimentos todos e como é que ela consegue distribuir o seu tempo, uma vez que é mãe, é dona de casa e ainda assim tem que cuidar dos business. Como é que é? É uma pressão. Se acorda, já tenho muitas coisas para fazer. Tem que sair, deixar tudo prontinho para a filha. Prioridade ainda. Então, sais, deixas tudo, dá um beijo ainda, antes de ir embora, né? Para o curso. Agora estou a fazer um curso de contabilidade, saio do curso, vou para a empresa, as empresas, que são duas, uma de lavandaria e outra de cabeleireiro, salão de cabeleireiro. Quais são os nomes agora? Tem a lavandaria Camama e a lavandaria Talatona e também o cabeleireiro Estrela. Então, as duas, a lavandaria Camama e o cabeleireiro Estrela, estão no Camama, na rua direita do Camama, e o Talatona, a lavandaria Talatona, no Talatona, a descer a Galeria dos Pães. Ok. Mas me divido entre elas. Então, às vezes eu tenho que ir para uma, às vezes eu tenho que ir para outra. Preciso de materiais, precisam de materiais, precisam de ajuda para resolver certos assuntos, certas inquietações que surgem com os clientes, com mesmo os trabalhadores, algum déficit que nós temos de atendimento ao público, quando temos alguma coisa com os fornecedores, também estou assim ligada. E como é que faz, como é que gera a área do marketing dessas áreas, uma vez que a Jacira atualmente ingressou para esta formação e também está já a aplicar, ou seja, está-se a formar e está a aplicar, que é fixe, não é? Tens a parte teórica e a parte prática, então ela vai nos contar aqui a experiência que está a ter, se calhar vai ajudar a ter um insight, você lá em casa que está a assistir, ou mesmo a ter mais clareza como funciona esta área. Bem, eu já tive essa experiência 2 vezes. Eu é que projetei, eu é que fiz o draft do espaço, onde está a lavandaria e o salão de cabeleireiro, e é como se tivesse saído da planta para a construção. E agora, com o curso de contabilidade, eu tenho nas aulas uma visão, e quando eu vou para a empresa, eu consigo ter, olha, aquilo que eu aprendi ali é por causa disso, agora os amortizados são ali, as imobilizações são ali, então é uma coisa que está a ser mágica. Cada vez que eu entro, eu consigo compreender melhor a própria empresa, consigo dar maior suporte, até porque tem essa situação dos impostos que agora está a se falar muito, então preferi envolver nessa profissão, nesse mundo da contabilidade, para poder ajudar melhor e suprir, que tinha um déficit na empresa por causa disso. Então, eu entrei mesmo para superar esse déficit. Então, ao máximo, todos os dias aprende-se uma coisa e quando chegas no terreno, tu consegues ver, olha, isso é dali, que vem daqui. Então, no máximo. Salão de beleza. Claro, vão várias pessoas, não só mulheres, homens também vão cortar cabelo. Como é que é essa experiência? Porque mais do que tratar, não é? Acabamos tendo contato, às vezes, com a vida das pessoas, emoções, porque acaba meio que sendo também uma terapia. Se eu estiver estressada, se eu estiver... Vai ao cabeleireiro Estrela. E acabamos, às vezes, conversando com o funcionário que encontramos, ou mesmo com o proprietário da empresa. Como é que é para ti lidar com essa área que, mais do que tratar da beleza, trata do emocional das pessoas também? Bem, eu às vezes quando estou dentro do salão fico que nem um bocadinho camuflada.
Não é muito como representante, Ok. mas sim como uma cliente qualquer, às vezes. Às vezes dou dicas, converso, deixo a pessoa mais tranquila. Se tiver muita confusão, muito barulho, eu concentro-me numa só pessoa, converso, distraio-a e também peço que faça mais serviços, né? Claro. Mas é o máximo. Como disse, tem os dois mundos, é masculino e feminino. Então, não tem muito separação. Nós recebemos todos, não posso dizer que tem o maior índice feminino do que masculino, porque os homens também já estão a ganhar destaque ou lugar nesse mercado da beleza, de cuidar da pele, cuidar do cabelo e tal. Então, eles também estão lá sempre, unhas também, fazer massagens, então eles também estão ali presentes sempre. Dica para algumas pessoas que não têm conseguido gerir o seu tempo de forma produtiva, visto que a Jacira faz muitas coisas e ainda assim consegue ter tempo para a sua família, ter tempo para si e para os amigos também, não é? É importante aqui ressaltar. Quais são as dicas que a Jacira daria para algumas pessoas que têm esse déficit de gerir o seu tempo, levando em consideração as diversas atividades que têm no dia a dia? Bem, nós temos sempre muitas atividades, tem muitos acontecimentos a acontecer, mas nós temos que ter noção de até onde nós podemos ir, né? Nos superar, mas também não atrapalhar nas atividades que vêm a seguir. Porque se nós não nos organizarmos, nós não vamos conseguir ter dar fim àquela atividade. Senão vai ser estressante, vai ser atabalhoada em cima da hora, então chegar cedo aos compromissos. É isso, basicamente, é dar interesse, dar importância a cada momento. Então, se te entregares de verdade, permanecer ali de corpo e alma, sai da caixa às vezes, ou entra na caixa às vezes também, e dá o seu melhor. Gostei dessa parte, sai da caixa. Se vamos sair um pouquinho da caixa, Jacira é arquiteta e faz várias coisas. E às vezes temos aquela sensação que, como me formei nessa área, só posso fazer isso, vou morrer a fazer isso, vou começar a fazer isso. E quando aparecem, por exemplo, propostas de outras áreas, temos aquela resistência às vezes de abraçar o novo, porque o que acontece é que às vezes saímos da universidade e não conseguimos logo a oportunidade para ingressar ou para começar a trabalhar na área em que nos formamos. Então, para finalizarmos já, uma mensagem para sair fora da caixa, dentro desse contexto que acabei de falar aqui agora. Vamos lá. Para finalizar, deu branco agora, né? Mas vamos continuar a pensar fora da caixa. Jacira disse que tudo parte anteriormente pela organização. Organizar direito as atividades, os compromissos, dar limites a tudo, quase tudo, para poder aprimorar, para poder melhorar. Sair da caixa, mesmo estando dentro da caixa, é uma coisa diferente. Quem experimenta consegue, gosta e não quer mais sair. É um processo, é uma cadeia. Então, cada vez vais te superar, cada vez vais te amar o que tu estás a fazer e vais te envolver cada vez mais. Então fica a dica, espero que tenha contribuído para alguma coisa, principalmente para te inspirar, motivar e continuar a manter-te conectado aqui no nosso programa. Mas antes que você saia daí, antes que nós também que paguemos, não é, no nosso avião, porque estamos aqui a viajar um pouquinho, não é? Viagem está boa, não, Jacira? Ótima. Ok, agora qual é a próxima rota? Vamos para Johannesburg? Será? Ou para Cape Town? Ai, meu Deus. Se é cá, podemos ir para Moçambique. Moçambique, não é? Tá, maninho, nice, gostei. Então, nós vamos para Moçambique, mas antes de irmos para Moçambique, vamos te pedir uma coisa. Não te esqueças de escolher ser metanoia.
boa viagem e desejo-nos também uma boa viagem. E até a próxima. Olhe pro lado e veja quantos amigos. Enfim, chega mais um domingo que eu esperei pra te ver. Ver a galera cantando, samba se emocionando. O clima, magia, o encanto nunca vai esmorecer. Chica, Chica que te quero, Chica de Kátia e Xixa. Chica, a realidade que eu levo pra vida. Chica, é o reduto de Bamba, onde eu quero estar. Chica, não é só de Itaquera, é de todo lugar. Chica também nos ensina e nos põe pra pensar. Chica é prosperidade, a riqueza de quem mora lá. Olhe pro lado e veja quantos amigos. Enfim, chega mais um domingo